Fórum GRI 2022, que grande evento, e o Clube FI está sempre marcando presença, claro. Agora eu vou ter a oportunidade, eu e você, de conversar com o Rodrigo Coelho, sócio da 20 Partners. Começou lá fazendo gestão do fundo de shopping, hoje já está olhando de uma maneira muito mais macro esse mercado, né? Rodrigo, obrigado. Estava falando um pouco do seu histórico, você começou na 20 fazendo gestão do fundo de shopping, né? E hoje está numa outra posição, já sócio da gestora e mais coordenando o dia a dia dos produtos. Exatamente, Arthur. Obrigado, um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Esse fórum do GRI 2022, com muita gente, muito legal ver esse movimento todo de novo, o fundo imobiliário, o interesse e o apetite, né? Hoje eu sou responsável, além da estratégia de shopping que eu iniciei, né, lá na 20, também pela estratégia de imóveis urbanos, fundo de fundos e também o segmento agro, que foi uma nova iniciativa que a gente fez agora nesse ano de 2022. Então o mercado cresce, se desenvolve, né? Algum tempo atrás a gente estava falando a liquidez é pequena, o número de investidores é pequeno, agora isso já mudou bastante, né? E a tal ponto que a gente está vendo operações, a 20 fez uma muito relevante de fundos imobiliários com companhias no setor de shopping. Isso é uma tendência, isso tem gerado bons frutos para a indústria? Sem dúvida, assim, eu acho que o instrumento fundo imobiliário, ele é muito eficiente para você ter uma propriedade gerando renda, seja ela de qual segmento for. E quando você olha para o segmento de shoppings, para as companhias, quando elas precisam fazer alguma reciclagem de capital ou alguma necessidade de vender ativo, o fundo imobiliário acaba sendo um caminho natural para vender. E eu acho que nessa última transação que a gente anunciou, que é a aquisição do Campinas Shopping, que ainda está em andamento, uma coisa interessante que foi também a combinação com outros dois fundos imobiliários, né? Então são 3 fundos imobiliários comprando de um lado e uma companhia listada vendendo do outro. Então ainda tem, além dessa questão de você estar comprando as companhias dos ativos, você se juntar como mercado, players que potencialmente poderiam ser competidores, mas que se tornam parceiros porque a gente tem o mesmo objetivo comum, que é buscar bons ativos que vão dar bons retornos de longo prazo para os nossos cotistas. Isso é uma parceria que me parece que é só o começo, né? Cada vez mais eu acho que a gente vai ter operações desse tipo acontecendo. Sem dúvida, eu acho que é um amadurecimento do mercado. Assim, quando o mercado está começando, é natural que cada um tente buscar um foco, um caminho, ser um posicionamento, tentar se diferenciar de alguma forma. Mas quando os tamanhos dos fundos já começam a chegar num determinado patamar, e dependendo da necessidade de capital de cada uma das transações, é muito natural que você venha fazer isso. Porque no final foi o que eu falei, os objetivos são comuns. Os objetivos são comprar bons ativos que vão dar boas rendas, gerar valor para o seu investidor. Então, se está todo mundo alinhado, talvez seja o melhor sócio para você ter de um fundo imobiliário, seja os próprios outros fundos imobiliários listados, né? E aí, chegando no VIUR, por exemplo, nas estratégias de renda, então, o mercado de shopping é super profissionalizado, a gente está falando de um outro patamar. Quando você vai para a renda ali urbana, é imóvel por imóvel, negociação por negociação. E aí a gente não tem dados do jeito que tem organizado na indústria de shopping. Então eu queria saber primeiro se o varejo de rua vem melhorando do jeito que os shoppings estão melhorando e como se dá essa organização de um negócio tão de varejo, também na gestão, né? É um desafio bastante grande a gestão de um fundo de imóveis urbanos, né? Na verdade, o segmento de varejo ele é muito pulverizado e, de fato, você não tem dados públicos que você consiga reunir, como, por exemplo, você tem dos shopping centers das companhias listadas, né? Você não tem um player listado, seja uma companhia ou até um outro fundo imobiliário, que tem um portfólio de varejo suficientemente grande que você possa extrair informações para você entender da dinâmica do mercado. Então esse é um desafio bastante grande, mas a gente acaba extraindo muitas informações até do segmento de shoppings para você entender como é que está performando cada um desses lojistas. A gente conhece até do varejo, como é que cada um está expandindo, para onde que esse caminho você está indo. E aí você tem, na verdade, um mercado muito difícil, você encontrar as oportunidades que façam sentido, porque às vezes individualmente as transações são muito pequenas, a gestão de uma propriedade pequena dá mais ou menos o mesmo trabalho de uma gestão grande, mas a alocação do capital é muito pequena, então você acaba tendo uma necessidade de você escolher bem os ativos, um portfólio de ativos que façam que a gestão consiga ser eficiente. Caso contrário, a gente ia precisar ter talvez 10, 20 pessoas a mais na equipe só para poder tocar um portfólio. Então isso é um grande desafio, você saber escolher bem esse portfólio, porque você pode operar o Brasil inteiro. Shopping, você vai operar grandes cidades. Mercado de escritório, você vai olhar os grandes centros urbanos, especialmente capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais mais específicas. Logística, regiões metropolitanas da cidade.
O varejo de rua, ele está em qualquer cidade do Brasil. Você pode ir numa cidade que tenha 1.000 habitantes aqui no Brasil, você vai ver alguma lojinha que poderia ser um portfólio. Então você também tem que saber selecionar e filtrar os mercados, as localidades e as especificações que a gente quer para aquele portfólio. E esse talvez seja um dos maiores desafios de alguém que vai gerir um portfólio de renda urbana. Muito bom. Muito obrigado, Rodrigo. Sempre um prazer. Prazer é meu, Arthur. Obrigado. Valeu. Clube FI no GRI 2022. Você continua acompanhando, se inscreve, dá like no canal, mas continua acompanhando. Tem muita conversa aqui para você aprender cada vez mais.